noite, tudo bem com você? Seja bem-vindo à nossa live de hoje. E na live de hoje a gente vai bater um papo sobre o manual da produção organizada de bolos, tá bom? Para você fazer tudo certinho aí, não ficar enrolada na sua produção, tá bom? E se você não me conhece, eu sou a Raquel, sou confeiteira especialista em buttercream e professora online. Seja bem-vindo à nossa live de hoje, eu tô muito feliz de estar aqui. Eu tive aí alguns problemas com a transmissão aqui nas últimas semanas. É uma novela, quem tá acompanhando a novela que eu tô passando aqui com a internet na minha casa. Ainda não resolvi, mas vamos resolver nos próximos dias e hoje estou contando aí com a boa vontade da atual internet da minha casa. Então, coloca nos comentários aí, por favor, se você tá me ouvindo, se você tá me ouvindo bem, me vendo bem. E conto com a ajuda de vocês aí, caso trave, coloca nos comentários também, tá bom? Tem gente entrando já? Tem. Eu achei que você ia perguntar o seguinte: se você já teve problemas com a internet, me conta. Não, todo mundo já teve problema com a internet, né, minha gente? Quem... É muito bizarro isso. Voltou. É oficial. É oficial, gente. É oficial que a Claro não presta. Eu podia falar isso? Voltou? Pessoal no Instagram aí. Voltamos aqui no Face. Coloca nos comentários se você tá me ouvindo, me vendo. Oh my God. Semana passada nem entrou. Essa semana entrou, mas já travou em menos de 5 minutos de live. Já travamos a nossa transmissão. E eu tô esperando aí pra ver se vai travar de novo. Vou esperar só um pouquinho, tá, amor? Tá bom. Quem estiver entrando, tá travando? Então vamos cancelar. Mas você ainda tá aparecendo. Pode mandar uma despedida aí. Tá travando, mas acho que não vai rolar de você fazer. Gente, é o seguinte, eu estou com problemas aqui na minha internet, na minha casa. Isso tá uma novela já, não consigo resolver. Essa semana eu chamei duas outras empresas aqui na minha casa. A minha internet aqui de casa é a Claro, que tá dando problema pra caramba. E aí a gente chamou a TIM e a Vivo pra virem na minha casa essa semana pra poder botar a internet, porque eu quero ter todas na minha casa, porque eu não posso ficar dependendo da internet que não funciona. Hoje eu já comecei a falar aqui, já travou, e eu acho inconveniente a live ficar travando o tempo inteiro. O tempo de vocês é precioso, eu não quero fazer isso. Travou? Não, ainda estamos aqui. Estamos aqui. E eu acho muito chato isso, porque eu tô já semanas sem fazer live e hoje, pelo visto, vamos tentar uma vez, então? Vamos. Não travou, tá? Se travar de novo, eu vou cancelar a live de novo e a gente volta a falar disso na semana que vem. E aí o combinado que eu vou deixar com vocês é o seguinte: se a live travar, eu vou cancelar a live e eu vou gravar o conteúdo e postar o vídeo gravado pra vocês, ao invés de ser live. Porque gravado eu consigo subir lentamente com a internet que eu tenho aqui, mas consigo subir depois. Mas vamos continuar então, vamos começar do zero de novo. Quem não tá acompanhando, eu tô com esses probleminhas aqui na internet, tira a gente do sério. Vocês que acham que eu sou tranquila, esse negócio de internet tá me tirando do sério, viu, gente? Então, se tiver um representante aí da Claro, da TIM, da Vivo, me liga. Chama o DM. Chama o DM. Mas vamos continuar então. Ó, vamos, deixa aí, já que você já falou, agora deixa eu falar aqui, ó, que a Ana Paula deu uma boa noite, ela até comentou que tava caindo o sinal. Boa noite. A Eliane também deu boa noite, o Ziz deu uma boa noite, disse que tá com saudade da gente. A gente também. A André deu boa noite pra nós também. E disse que agora não tá travando não, que tá indo bem. Então, tá indo bem? Então vamos embora. Vamos combinar assim, se a live travar eu vou cancelar, porque eu não vou ficar com a live travando aqui o tempo inteiro, isso é muito ruim pra vocês, eu não quero isso. Mas vamos torcer que não vai travar não, tá bom? E essa semana, até sábado, a administração da casa aqui, que é o João, me disse que vai resolver o problema de qualquer jeito. Os fornecedores estão aí ele tá empenhado em resolver esse problema, nem é culpa dele, tadinho, mas ele tá empenhado em resolver e até sábado isso vai ser resolvido, tá? Dessa vez não é. Quem se travar, coloca aí nos comentários que tá travando, me ajuda nisso daí, mas não vai travar, tá bom?
Então, o tema da live de hoje é o Manual da Produção Organizada de Bolos, tá bom? É para você se organizar na sua produção e não ter problema. Quem é confeiteira aí, coloca nos comentários quem nunca já ficou até de madrugada fazendo bolo, porque não se organizou, ou porque pegou encomenda demais, ou porque pegou encomenda em cima da hora. Então é disso que a gente vai falar hoje, tá bom? E se você não me conhece, eu sou a Raquel, sou confeiteira especialista em buttercream e professora online. Podemos começar então? Vamos começar. Quem tiver qualquer dúvida, coloca nos comentários, vamos conversar. Vocês sabem que eu tô deprimida, porque eu tô com esses problemas aqui, então eu tô deprê, por favor. Levantem o meu astral, como dizem os jovens, que agora tá essa ideia de negócio de jovem, quem é cringe, quem é jovem. Os jovens falam assim, me dá biscoito, né, que é quando a pessoa tá querendo audiência. Então, gente, me dá biscoito hoje, manda um biscoitinho aí nos comentários pra eu saber que você tá me dando moral hoje aqui, viu? Alguém falou algo? Não. Então, vambora. A primeira coisa, né, que eu vou falar algumas dicas básicas aqui, porque o básico também precisa ser dito, né? Como é que é? O simples, a gente precisa fazer o simples. Se a gente não estiver fazendo nem o simples, aí é que o negócio vai ficar desorganizado de vez, tá? Gente, a coisa mais importante para você ter uma produção de bolos organizada é você ter antecedência nas encomendas. Não dá. Eu acho que quem me segue aqui já não faz mais essa loucura. Ou então quem é minha aluna, eu acho que também não faz isso, que é para aceitar encomenda no mesmo dia. Gente, eu entendo muito que isso é uma coisa que pode acontecer, porque você quer pegar a encomenda, só que aceitar a encomenda para o mesmo dia ou sem a antecedência necessária, além de ser péssimo para a estrutura do bolo, e a gente já falou isso em outras lives, o bolo precisa de tempo de geladeira, isso também é muito ruim para a sua organização, você não tem como fazer o plano de ataque, que é o que a gente chama. Quem conhece esse termo, plano de ataque, o que é isso? Vou explicar para vocês já o que é plano de ataque, tá? Então a coisa mais importante é você dizer para o seu cliente que você só aceita as encomendas até 3 dias antes da data da entrega, porque senão você não consegue se organizar. E aí com o tempo, você vai pegando a manha do que você faz em cada dia, tá? Então a primeira coisa, antecedência para receber as encomendas, isso é muito importante. E aí com a antecedência das encomendas, é que eu tô aparecendo? Tá sim, meu amor. Tá. Peraí. E com a antecedência necessária das encomendas, você vai montar o que a gente chama de plano de ataque. O que é plano de ataque dentro da confeitaria, até dentro da gastronomia também, não só na confeitaria, tá? Plano de ataque é um plano de ataque que você vai fazer. Eu sabia que o João ia fazer isso, que ele adora essas piadas. É um plano de ataque de produção, né, que você vai fazer. E aí você vai montar esse plano de ataque de acordo com a sua experiência. Por isso que eu falo pra vocês que quanto mais você fizer, mais você vai tirar de letra isso daí. No início a gente fica um pouquinho enrolado, mas com algumas dicas você consegue melhorar, tá? O plano de ataque é você saber como se organizar para fazer tudo no menor tempo possível. E aí você tem que otimizar o tempo e otimizar o espaço que você tem. Exemplo, se você tem X encomendas por semana, você sabe que no dia tal você vai fazer só massa. É muito melhor para a linha de produção a gente separar por categoria. Tem dia que a gente vai fazer só massa, tem dia que a gente vai fazer só recheio, tem dia que a gente só vai montar, tem dia que a gente só vai fazer buttercream e assim você vai dividindo. Então, se você tem já a sua produção da semana que vem, sempre aceita a encomenda, por exemplo, até quarta-feira para as encomendas da semana que vem, ou aceita só até domingo, até sábado as encomendas que você vai entregar na semana que vem, porque aí você consegue organizar o mercado, consegue organizar a produção e aí você vai fazer o seu plano de ataque. O plano de ataque também, inclusive, engloba os utensílios que você vai utilizar, engloba onde você vai guardar cada coisa, engloba o que você precisa tirar da geladeira com antecedência. Tudo isso vai fazer parte do seu plano de ataque. Você vai, pode ser no caderno, tá? Pode ser no computador, no caderno, pode ser em qualquer lugar desses, tá? Você vai colocar lá. Dia tal, tá tudo bem, meu amor? Tá, por enquanto. Você fica fazendo João atrás da câmera fica fazendo cara de interrogação. Não, aqui vai ser suspense, que vai ser, suspense, vai ser com emoção. Eu não sei se estou falando sozinha ou se estou falando que com vai alguém. ser com emoção a noite toda. E aí você pode fazer o seu plano de ataque num caderninho ou no computador e aí você vai colocar lá, dia tal, mercado. O plano de ataque ele também funciona para você fazer sua lista de compras, porque tudo com antecedência das encomendas você vai poder fazer a sua lista de compras.
tudo certinho. E aí, gente, é aquela coisa básica, né, que você tem que fazer e que muitas vezes a gente não faz. E eu, inclusive, esse final de semana eu não fiz, tá? Aqui eu sou como é que fala? Reconfessa. Reconfessa. Você, antes de fazer sua lista de compras, tem que olhar no armário para ver o que você tem. Não confie na sua memória, né, gente? Impossível a gente confiar na nossa memória. Eu confiei esse final de semana, botei na lista de mercado lá 3 quilos de farinha de trigo e o João perguntou pra mim, açúcar precisa? Eu falei, não, tem açúcar em casa. Quando eu cheguei em casa, tinham 3 quilos de farinha de trigo e de açúcar não. Eu fiquei com farinha de trigo a mais, tudo bem que não estraga, eu vou usar. E o açúcar que eu precisava eu não comprei. Então o seu plano de ataque também engloba a sua lista de compras, que engloba você ter um estoque organizado, um estoque com tudo direitinho separado por categoria. E, gente, uma das coisas mais importantes também relacionadas a estoque, isso eu fiz aqui em casa. O estoque da sua confeitaria tem que estar separado do estoque da sua casa. Gente, se misturar, Raquel, não tenho espaço na minha casa para separar. Sabe o que eu te indico? Compra uns caixotes organizadores, umas caixas organizadoras e coloca lá o estoque da confeitaria nessas caixas, tá? Separado da sua casa, porque senão daqui a pouco você tá misturando o dinheiro da sua empresa com o dinheiro da sua casa e isso é ruim. Então você tem que ter o estoque da sua confeitaria, que é o açúcar da confeitaria. Aqui em casa, na geladeira, eu tenho 2 cestas de ovos, os ovos da minha casa e os ovos da Raquex. O João às vezes pega o ovo da Raquex, mas depois ele bota lá. Mas eu devolvo, hein? Ele bota lá de volta, vou pegar 2 ovos aqui da Raquex. E no outro dia, lá quando ele vai no mercado, ele lembra, viu, gente? Ele fala, tô devolvendo aqui os ovos da Raquex, viu? Eu, hein, gente? Tô aqui pra o pessoal ficar me roubando cobrando ovo. meus ovos, meia né? dúzia de ovos, gente. Ele devolve lá, mas isso é importante pra gente poder dividir, porque a Raquex é uma empresa, viu, gente? Então, a gente tem o dinheiro da empresa, o dinheiro da nossa casa. E a Raquex é uma empresa de 2 pessoas, eu mais uma pessoa, então tem que estar tudo muito controladinho pra gente não se confundir. E você aí é a mesma coisa, a sua confeitaria é uma empresa. Mesmo que você não tenha um CNPJ, um MEI, você tem que ter no seu coração que a sua confeitaria é uma empresa. Então, separe o estoque pra você não ter problema com isso, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero. Tá bom. Senão daqui a pouco passa muito também, a internet deixa a gente na mão. Não fala isso, não vai deixar nada. Eu preciso dizer que Vitória Cakes deu uma boa noite pra nós. Boa noite. Boa noite, meus amores. Estava com saudade de vocês, não estou conseguindo acompanhar as lives com frequência, pois graças a Deus estou tendo bastante encomendas. Que legal, parabéns. E ela falou, não, posso deixar de agradecer a vocês. Ah, que lindo, obrigada. Fico super feliz com isso. A gente também tava com saudade, que a gente parou de fazer live, mas estamos de volta. E a Mari disse que estava com saudade das suas lives. Ah, legal, eu também tava com saudade. Tá bom, gente? Então, ó, estoque organizado, separado da sua casa, plano de ataque muito bem definido, o que você vai fazer em cada dia. Por exemplo, eu quando faço massa de bolo, o meu forno, eu consigo fazer 2 bolos inteiros, ou seja, 2 receitas, né, de bolo dentro do forno. Então, o que eu faço? Quando eu tenho muita produção, hoje em dia eu não vendo mais os meus bolos, mas geralmente quando eu tenho curso ou algum evento, tá chegando um evento novo, hein, gente? Nos próximos dias aí eu vou divulgar. Quando eu tenho gravação de evento ou de curso online, eu tenho uma produção grande para fazer. Então, o que eu faço? Eu primeiro peso tudo relacionado a dois bolos, né? Pesei tudo, boto a massa no forno. Depois que eu boto a massa no forno, eu já peso a próxima, que vai sair depois daquela lá. E aí já deixo pesada aqui em cima da mesa. E enquanto tá assando, o que eu faço? Um recheio. Eu faço um recheio, porque eu sei que eu vou ter tempo, porque o bolo vai ficar 1 hora no forno, dá tempo de eu pesar e fazer uns 2 recheios. Tiro o bolo, faço mais 2 massas, boto pra assar, lavo a louça, faço recheio. Então, isso você vai pegar a melhor organização para você na sua cozinha com a sua demanda, tá? E importantíssimo, gente, importantíssimo dentro da confeitaria, e eu demorei a aprender isso. Tô botando tudo na mesa hoje aqui, hein, gente? Todas as minhas fraquezas que eu tive no início e tenho algumas ainda. Principal, fazer e lavar, fazer e lavar, fazer e lavar. Eu tenho uma regra aqui quando eu tenho produção que é assim: eu só faço recheio quando eu lavar a louça da massa. Porque se eu acumular a louça de recheio e massa, começa a ficar um Deus nos acuda. Quem nunca, gente? Pode se assumir aqui. Eu já fiz isso. Deixei a louça toda. No final do dia, quando você acaba a produção, você fala, ai, acabei.
Quando você olha a louça, tá toda lá. Aí você tá querendo morrer. Aí você tá querendo morrer, porque você não foi lavando. E aí não tem um copo pra você beber uma água na sua casa, não Aí tem você uma bebe colher. aonde? Você bebe no Pires, né? Eu nunca fiz isso não, gente. Mas tem uma amiga minha que me contou que o marido dela faz isso. Cara, tanta... Olha, gente, o auge. Tanta louça na pia que a pessoa quer beber água, ela não tem onde beber. Ele bebeu quando era adolescente, né? Bebeu água no Pires. Cara, imagina você beber água no Pires, gente. Pelo amor de Deus, não dá. Não tem condição. Mas, então é isso. Então, sempre fazendo e lavando. Coloca essa regra pra você. Vou fazer um recheio agora. Depois do recheio vem o quê? Eu vou fazer o buttercream. Mas eu só vou fazer o buttercream quando eu lavar a louça do recheio. Senão, gente, olha... Todo mundo já passou por isso, eu tenho certeza. Ó, recheio aqui também. Oi! Boa noite pra nós. Boa noite! E aí, posso continuar? Pode sim, meu. Então tá. Além de você sempre ter uma antecedência de encomendas e você ter um estoque organizado, eu peno aqui em casa para organizar meu estoque, viu, gente? Que meu espaço é pequeno também e eu estou sempre organizando, porque você vai bagunçando, não adianta. Então você tem que, de tempos em tempos, organizar. Até falo pro João, adivinha quem tem que organizar o estoque de novo? Eu. Porque eu toda hora tô bagunçando, mas a gente luta contra as nossas fraquezas da desorganização. Vai arrumando, vai fazendo, limpando e arrumando, tá? Outra coisa, gente, que eu vou dar uma pincelada aqui com vocês é em relação a cardápio. Se você quiser abraçar o mundo, a sua organização não vai ficar prejudicada. O que seria abraçar o mundo? Por exemplo, você tem uma produção de 10 bolos para aquela semana e você tem 5 sabores de recheio. Exemplo, no seu cardápio eu indico que você tem 5 sabores de recheio e 4 de massa, tá? Aí você tá com aquela produção a todo vapor, aí chega uma pessoa pra você e fala assim, ai... Vitória, não é Vitória, Vitória é o nome da filha, né? Lembrei, é Kátia o nome dela. Aqui falou que tá com muita encomenda aí. Eu conheço bem essa memória sua. Eu sei bem como é que funciona. João tá engraçadinho. João tá com muito tempo sem fazer piadinha, né? Então tá ótimo. Aí chega pra você e fala assim, Kátia, você vai lembrar da Kátia? A Kátia foi que o marido fez a bailarina pra ela, lembra? Ah, pronto, aí me arrebentei de vez. Eu já tinha esquecido essa história, eu fiz questão de esquecer essa história. O marido da Kátia, gente, pra quem não sabe, fez a bailarina pra ela. Ela mandou foto pra mim. Ele fez a bailarina de fazer bolo pra ela. Muito chique isso. Mas enfim, voltando. Se você tá com a sua produção toda montada pra aquela semana, com aquele recheio e tal, aí chega alguém pra você e fala assim, Kátia, será que você tem como fazer pra mim um brigadeiro de milho, que agora faz junina? Mas aí eu queria assim, ó, eu queria um brigadeiro de milho. No meio do bolo eu quero brigadeiro de coco e embaixo eu queria doce de leite. Tem como? Porque a gente gosta de todos os recheios aqui. E isso não tá no teu cardápio. Aí o que tu vai fazer? Tu vai ter que fazer, porque uma lata de leite condensado dá pra três camadas de recheio. Se o teu cliente pedir um de cada que não tá no teu cardápio, você vai ter que parar toda a sua produção para fazer um de milho, um de doce de leite e um de coco. Quem trabalha com confeitaria sabe o quanto isso é complicado. Ah, Raquel, mas é só um recheio. Não é, gente. No meio do vucu-vucu do teu dia, quebra completamente. Então, o teu cardápio ele tem que ser com coisas tranquilas pra você, principalmente pra quem tá começando. Por exemplo, quem tá começando, eu não indico, por exemplo, botar um praliné. Praliné, pra quem não sabe, é como se fosse um pé de moleque. São as nuts cortadinhas numa calda de açúcar. Isso se chama praliné, se for cortadinho. Isso vai te dar um trabalho no meio da tua produção. Para quem está começando, eu não indico esses recheios difíceis. E nem muita variedade. Se você tiver 20 variedades de recheio, imagina se cada cliente de 10 pedir uma camada de cada um, tudo diferente. Você vai ter que fazer 1/3 de lata de leite condensado para cada um desses recheios. Isso mata a coprodução. Isso mata. Então pense inteligentemente o seu cardápio para coisas que te facilitem. Por exemplo, se você tiver uma encomenda para fazer de brigadeiro branco e brigadeiro preto, né? Você primeiro faz o brigadeiro branco, depois na mesma panela você faz o brigadeiro preto, não precisa lavar, porque ele não vai, né? O preto não vai pegar nada do branco ali, que são os mesmos ingredientes. Claro que não pode, por exemplo, tem um brigadeiro de coco e depois eu vou fazer o de chocolate, ele vai ficar com gosto de coco. Mas o brigadeiro branco, ele é neutro, ele é a base para todos os outros. Então, se você tem um preto para fazer, depois você faz na mesma panela, não tem problema. Mas, assim, toma cuidado para não queimar, então tem que estar bem raspadinho com aquela espátula, assim, senão se ficar resquício também pode queimar, tá? Mas quero dizer assim, vá organizando a sua produção para você sempre ter tudo certinho, para você não se atrapalhar. E aceitar encomenda que não tá no teu cardápio, pior coisa que tem, às vezes tu vai ter que ir no mercado, no meio da produção,
para poder comprar o que o teu cliente te pediu. Ah, brigadeiro de milho. Não tem no cardápio, sabe? Raquel, eu tô sem encomenda nenhuma. Aí, né, claro, você aceita, né? Pra você não perder a encomenda. Mas se eu falo assim, se você tem muita encomenda, isso vai te atrapalhar, isso vai fazer cair a qualidade do seu produto. Isso é ruim pra você, pra sua empresa. Então toma cuidado com um cardápio muito grande e toma cuidado também de aceitar a encomenda que não tá no cardápio, tá bom? Outra coisa que atrapalha demais a produção, gente, é o utensílio. Quem nunca... E assim, gente, pra quem tá começando, pra quem já me perguntou também do meu curso online pago, tá com as inscrições fechadas, tá? Quem quiser participar da lista de espera, clica no link que tá lá na minha bio no Instagram ou no Saiba Mais lá no Facebook pra fazer parte da lista de espera, que no próximo mês a gente vai lançar em agosto, tá? A gente vai lançar a próxima turma. Então, vocês sabem, eu não lanço a turma toda hora, é pra quem tá mesmo interessado em dar o próximo passo. De tempos em tempos eu lanço a turma para poder dar muita atenção para as minhas alunas, tá? Por que eu falei isso? Lembrei. Muita gente fala pra mim assim, Raquel, precisa de um mundaréu de coisas para fazer bolo. E eu digo pra você com um lindo e categórico, não precisa. Para você fazer seus primeiros bolos, você não precisa de muito utensílio. Inclusive, quando você começa igual uma doida e comprar um monte de coisas, você só gasta dinheiro e espaço no seu armário, que às vezes a gente não tem. Então isso atrapalha muito a sua produção quando você tem excesso de utensílios. E eu mostro para vocês direitinho o que você vai precisar. É pouca coisa que você vai precisar para começar a fazer bolo. Depois, com o tempo, você vai comprando as outras coisas. Mas para começar, gente, acredita em mim, é pouca coisa que você vai precisar. Só que essa pouca coisa que você vai precisar, se estiver desorganizado, é ruim também para sua produção. Então organiza tudo direitinho. Os utensílios, eu tenho um armário no escritório só com os utensílios de confeitaria. E eu tenho até bastante coisa, porque eu faço curso, eu dou curso. Então eu tenho bastante coisa, mas você, para começar, você não precisa. Você precisa de 2 formas, você precisa de 80 formas. Então, organizar os utensílios também ajuda na produção organizada, tá bom? E organização, né? A organização aí eu tô englobando tudo, além da organização do estoque, organização dos pedidos, né? É bom você ter um caderno de pedidos ou uma planilha de pedidos para você não se enrolar na sua produção, você saber o que você tem que entregar para não chegar no dia, esqueci de fazer a encomenda daquele meu cliente. Não confie na sua memória, tá? Então anote tudo. Além da organização do espaço, dos utensílios, do estoque, dos pedidos, também a organização e higiene da louça e tudo que você estiver fazendo naquele dia, isso é muito importante. Coisa assim, importantíssima, né, para quem trabalha de casa, e aí eu me coloco também nessa posição junto com você, é a rotina, né? É muito importante a gente ter uma rotina. E essa rotina, porque a gente trabalha de casa, ela é um pouco mais flexível, mas é importante que ela exista. Por exemplo, vocês que têm filho, você pode, por exemplo, como é que fala? Travar a agenda, né? Você pode travar todos os dias de tarde 1 horinha para você ficar com seu filho. Mas tá dentro da agenda, sabe? Então é importante que você tenha uma rotina. Todo dia de manhã eu vou pra academia, todo dia, por exemplo, eu, como sou professora online, meu trabalho aqui é criação de conteúdo. Se eu não me organizar, eu tô criando conteúdo 10 da noite e parece que não tá rendendo o meu dia, porque eu tenho que me organizar. Senão, no final de semana eu tô fazendo, à noite eu tô fazendo, e ninguém consegue sustentar isso por muito tempo. Então a gente tem que se organizar para o trabalho ficar sustentável pra gente. Mesmo confeiteira, que tem muita coisa para fazer, se você organizar uma rotina para você, você consegue se organizar e não ficar até 3 da manhã fazendo bolo, tá? Provavelmente, se você ficou até 3 da manhã fazendo bolo, você provavelmente pegou encomenda a mais do que você poderia aceitar. Raquel, eu preciso muito de dinheiro. Tudo bem, por um tempo isso é até sustentável, por um tempo, mas depois começa a não ser mais. E aí o que você vai fazer quando não for mais? Você vai chamar alguém para trabalhar com você. E aí você vai ter mais, ter como aceitar mais e mais encomendas, tá bom? Não tô dizendo aqui pra você negar a encomenda mesmo estando precisando de dinheiro. Não, você aceita, vai ficar trabalhando até mais tarde, mas com organização você pode minimizar os problemas de você ficar horas em pé, de você ficar horas fazendo isso, tá bom? Então é importante ter uma rotina. A outra coisa, gente, que isso também eu falo assim com categoria pra vocês. Se você tá na produção e você toda hora fica olhando seu celular respondendo mensagem,
isso trava toda a sua organização, todo o seu, como é que fala? O seu processo, né? Todo o fluxo. Se você toda hora para responder mensagem. Então tem aquele momento assim, ó, de 8 a meio-dia eu vou ficar aqui focada nisso aqui. Quem me mandar mensagem, você vai responder depois, não tem problema. Você tem um horário de atendimento no seu celular, de 8 às 18, você não precisa responder na hora. É bom que você responda rápido, mas não na hora, né? E aí você deixa o celular um pouquinho de lado e vai focar na produção. Inclusive, da forma da higiene, né? Falando da higiene, nem é tão legal, aliás, não é legal você estar produzindo e pegar no celular e depois voltar a produzir. Você teria que lavar a mão, fazer toda a higienização para depois voltar. Então deixe seu celular lá no cantinho, porque isso atrapalha muito a nossa produtividade, ficar olhando o celular e respondendo mensagem no meio da produção, tá? Tá bom. Enquanto isso, chegou Shirley, deu uma boa noite para nós. Oi, Shirley! E a Creuza também, sua aluna. Oi, professora linda. Oi, meu amor, bem-vinda. Manda um abraço para mim. Um abraço pra você, Shirley. Não, essa é a Creuza. Não, um abraço pra você, Creuza. Desculpa, eu confundi. Um abraço pra Shirley e um abraço pra Creuza. Então. A Graça Marta na área também. Oi, Graça Marta, minha aluna. As minhas alunas todas aí assistindo a live, que legal. Alunas, aproveitando que tem bastante aluna aqui na nossa live, tem a nossa comunidade no Facebook. Vocês todas estão lá na minha comunidade, na nossa comunidade no Facebook? Gente, olha só. Se mentir, a gente pega, hein? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quem não tá lá na comunidade não vai ter a chance de participar de um concurso que a gente vai fazer super legal com prêmios, tá? Nas próximas semanas eu vou divulgar lá prêmios para o concurso que eu vou abrir lá pra vocês. E os prêmios, assim, ó, tá assim uma coisa maluca, tá muito legal. A gente pensou com muito carinho aqui pra vocês. Vai ter primeira colocada, segunda, terceira colocada. Olha, vai ser muito legal. Então, se você não tá na comunidade no Facebook, isso é exclusivo para as alunas. Vai no seu e-mail, olha na caixa de spam, vê se não tem e-mail lá falando da comunidade e entra lá pra você não deixar de participar, tá bom? Vamos falar agora sobre congelamento, que é disso que o povo gosta, é disso que o povo quer saber, que é congelamento. Gente, primeira coisa que eu quero fazer um combinado com vocês, porque eu fiz uma live de congelamento uma vez e eu falei um monte de coisa sobre congelamento e vocês sabem que sempre tem um comentário ou outro assim, não tão amigável para mim de vez em quando, né? E nessa live que eu fiz, o João tá com cara engraçado. Nessa live que eu fiz falando sobre congelamento, eu nem contei isso pro João. Uma pessoa foi lá e comentou, nossa, que absurdo! Congelar produtos de confeitaria é um absurdo, meus clientes merecem tudo fresco. Aí eu quero fazer um combinado aqui com vocês, tá? Primeiro, não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa que mais importante. Que vai comentar no vídeo do coleguinha, coisas desse tipo, que não agrega em nada. E assim, cara, segue tua vida. Se você não concorda, segue tua vida, entendeu? Vai embora. Mas tudo bem, se você discorda de mim, tá tudo certo. Eu não tô dizendo aqui pra você entregar todos os seus produtos congelados pro seu cliente, travou? Travou, o Insta travou, o Face tá aqui, firme e forte. Mas o Insta travou geral. Voltou. Acho que voltou, hein? Voltou? Diz aí, pessoal do Insta, se tá vendo a gente. Segunda travada de hoje, hein? Eu disse que eu ia parar, mas falta só um pouquinho pra gente falar sobre congelamento. Vai, toca o barco. Toca o barco. Então, assunto. Sobre congelamento, gente, eu não tô falando pra você entregar toda a sua produção congelada, tirada do congelador e descongelando. Não tô falando pra você fazer isso. Congelamento é pra ser usado a nosso favor. Ele não é pra ser a sua regra. Mas o congelamento, ele é amigo da organização e amigo da economia. Se você que é confeiteira, você sabe, às vezes sobra um pouquinho de alguma coisa ou de outra, você vai jogar fora. Então, assim, pra mim isso não faz o menor sentido. Se você usar as regras da Anvisa de congelamento, eu vou passar aqui pra vocês, não há problema. Se eu pegar um brigadeiro meu congelado e te der, você não vai saber que ele foi recém-congelado. Porque existe uma forma certa de fazer o congelamento. Então eu não estou dizendo para você vender tudo congelado, que congelado. Existe um tabu em relação ao congelamento. Se eu tirar um feijão meu congelado, temperar ele e te der, você não vai saber que ele está congelado. Arroz também, gente, tudo. Então vamos parar com esse preconceito de congelamento, vamos fazer esse pacto aqui?
Congelamento seguro e feito da forma correta é um cuidado com o seu cliente da mesma forma. Então vamos mudar nossa mentalidade, vamos mudar nosso pensamento em relação ao congelamento para você não perder dinheiro e você também não desperdiçar. Além de perder dinheiro, que aí mexe no bolso da sua empresa, você está jogando comida fora no momento que a gente vive no mundo, jogar comida fora. Então assim, não fique com esse pensamento limitante, essa crença limitante que congelamento é ruim para os seus clientes. Claro que não. Ruim para o cliente, para mim, é você comprar produtos de péssima qualidade. Ah, mas eu não congelo. Mas é tudo péssimo. Não adianta, isso é ruim para o cliente. Você usar gordura hidrogenada, você usar produtos ruins, creme culinário para economizar, mistura láctea, produtos ruins, de péssima qualidade. Isso para mim é ruim para o cliente. Agora, congelamento não. Combinamos aqui, estamos combinados, todo mundo aqui vai respeitar o congelamento, coitado, para ele fazer o papel dele na nossa organização e na economia também, tá bom? Mas congelar não é só pegar e congelar e tá bom, problema, não é assim. Tem regra, existe regra da Anvisa para fazer isso e eu vou contar para vocês quais são as regras de congelamento para você ter um produto adequado para o seu cliente, caso você precise congelar alguma coisa, tá bom? Coisa sobre congelamento. Eu vou falar aqui e você vai botar nos comentários assim, eu já sabia ou eu não sabia. Quando a gente fala que sim, tal coisa pode ser congelado por quantos dias? Exemplo, se você falar assim, Raquel, arroz pode ser congelado por quantos dias? E feijão, e bolo, e recheio pode ser congelado por quantos dias? O que determina os dias de congelamento de um alimento não é o alimento em si, e sim a temperatura do seu congelador ou do seu freezer. Quanto mais baixa a temperatura do seu congelador ou do seu freezer, mais tempo esse alimento pode ficar congelado de forma segura. Beleza? Então, exemplo. Raquel, quanto tempo o arroz pode ficar congelado? Se o seu freezer atinge tal temperatura, tanto o arroz, quanto o bolo, quanto qualquer coisa vai ficar congelado por X dias. Beleza? Vou te explicar melhor para você entender do que eu tô falando. Essa daí é boa, hein? Porque pra mim congelado é congelado. Não, primeiro que congelado não é eterno. Tem gente que pensa que o negócio congelado pode ficar para sempre, porque tá congelado. Não é, tem validade, congelado tem validade. Só que a validade é determinada pela temperatura do seu freezer ou do seu congelador. Isso é uma regra da Anvisa que a gente tem que seguir, tá? Raquel, meu feijão fica congelado no meu freezer 6 meses. Tudo bem. Só não vende ele. Mas ele é pra você tá com conta e risco, botando o feijão lá de 6 meses congelado. Mas, pros seus clientes, você tem que estar atento às regras da Anvisa e à segurança alimentar, justamente pelo cuidado, né, com os seus clientes, que eu falei pra vocês terem agora há pouco. Então, como é que funciona isso na prática? Se o seu freezer ou o seu congelador, com uma colinha aqui pra não esquecer, fica de 0 a menos 5 graus, o seu alimento, qualquer que seja ele, vai ficar congelado só por até 10 dias. Qualquer que seja o alimento. Batata, feijão, arroz, morango, bolo, recheio, qualquer coisa. Se o seu freezer ou o seu congelador fica de 0 graus Celsius a menos 5 graus Celsius, você pode congelar por 10 dias. Se o seu freezer ou o seu congelador vai de menos 6 graus Celsius a menos 10 graus Celsius, ou seja, a temperatura mais baixa ainda, você pode congelar qualquer coisa por 20 dias. Se vai de menos 11 graus Celsius a menos 18 graus Celsius, você pode congelar qualquer coisa por 30 dias. Se vai de menos 18 graus Celsius em diante, ou seja, menos 19, menos 20, menos 25, enfim, se for um potente freezer... do jeito que tá frio aqui em São Paulo... Só deixar do lado de fora. É só deixar do lado de fora que tá tudo certo. Se for de menos 18 em diante, você pode deixar 90 dias congelado. E aí eu recebo muita pergunta assim, Raquel, eu posso congelar morango? E eu digo pra você, sim. Dependendo da temperatura do seu congelador, você pode congelar todo e qualquer alimento por esses dias aqui. Eu estou dizendo que esse alimento não vai estragar nesse aspecto, vamos falar sobre os outros aspectos, nesse aspecto ele não vai estragar se você seguir essa regra aqui.
Mas, Raquel, e aí quando eu descongelar, ele vai estar bom? O morango, você pode congelar ele e depois você vai usar para fazer suco ou geleia. Ele não vai ficar mais tão legal para ser consumido in natura, ele vai ficar um pouquinho molenga, mas estragado não. Por isso que eu digo para você que qualquer alimento pode ser congelado. Ele não estraga se você seguir isso aqui, mas ele não vai ficar tão próprio para consumo dependendo do que você quer. Então, o morango, por exemplo, não fica legal para consumir in natura depois de descongelado, porque ele fica molenga. Mas você pode fazer vitamina e pode fazer geleia com ele, beleza? Então, sempre siga essa regra aqui. E aí, o que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte. E aí, é aquela coisa assim, nossa, Raquel, que bobeira, isso, nossa, que exagero. Não é exagero não, tá, gente? A gente, quando tá trabalhando com comida, tem que seguir regras. Isso aqui é um dos aspectos relacionados à validade de um alimento. O odor, a aparência e outros aspectos também são importantes na hora de você fazer o congelamento de um alimento, tá? Também na geladeira, né? Que a gente fala assim, o bolo dura 5 dias. Raquel, mas no 4º dia eu olhei e ele tava com um cheirinho ruim. Então esquece a outra regra. Então não tá bom para consumo, porque o odor e a aparência também são aspectos importantes. Não só a temperatura do freezer ou do congelador. Por quê? Por que eu quero dizer isso pra você? Ah, Raquel, mas, poxa, eu tava 10 dias, eu deixei lá e no 9º dia eu tirei e tava com cheiro de estragado. Por quê? Porque esse aqui é um dos aspectos. Existe outro aspecto que é cheiro e aparência, que você só consegue determinar com precisão se você mandar o seu produto para um laboratório. E aí não é assim, eu mandei massa amanteigada para um laboratório e eles disseram lá que tem validade de 10 dias. Não, mas é aquela que você mandou. Por quê? Porque pode variar, às vezes o ovo que você usou não estava tão bom, às vezes o leite estava passado, a fruta às vezes estava passada. Então, guarde isso com você. Isso é um dos aspectos da validade. Não é isso que determina somente a validade daquele produto. Siga essas regras aqui que a tendência é você conseguir sucesso com isso. Eu nunca tive problema não. Mas se você tirar do congelador e sentir um cheirinho desagradável, não é bem assim que ele é, não use, porque pode ser que tenha outros aspectos relacionados à validade que não estejam tão bacanas. Beleza? Todo mundo entendeu isso? Alguém quer falar alguma coisa? Por enquanto não. Você entendeu, meu amor? Eu entendi. Tá bom. Então, para resumir, todo e qualquer alimento pode ser congelado, seguindo a regra da Anvisa de temperatura. Qualquer alimento pode ser congelado e a validade vai depender da temperatura do seu freezer ou do seu congelador. E Raquel, como é que eu sei qual a temperatura meu freezer e meu congelador estão? Algumas geladeiras têm na porta dizendo qual a temperatura do seu freezer ou do seu congelador e também você tem um termômetro um termômetro que você pode saber a temperatura. Raquel, não tenho nada disso e agora? Considera menor. Considera 10 dias, tá? Porque quando você tem a rotatividade boa, você vai usando. Você não precisa deixar mais de 10 dias, tá? Para você se organizar, você deixa 10 dias. Agora, depois que você sabe todas as regras de temperatura, além disso também tem a questão da embalagem e outras questõezinhas aí para colocar, para você ter um congelamento legal dos seus produtos, tá? Em primeiro lugar, bem embalado. Qualquer coisa que você vai congelar tem que estar bem embalado. Massa, por exemplo, massa de bolo em plástico filme, não pode estar um buraquinho de fora, porque isso é ruim se contaminar com outros odores, né? Porque no mundo ideal, a gente tem um freezer só para confeitaria e um freezer para nossa casa, mas no mundo real, isso não acontece. A gente usa o mesmo freezer para nossa casa e para confeitaria muitas vezes. Eu uso, aqui em casa eu não tenho 2. Então, como é que a gente dribla isso? A gente tem que embalar muito bem para não ficar com cheiro de alho, de carne no seu bolo, no seu recheio. Então, embala muito bem plástico filme. Segundo lugar, gente, tem que estar etiquetado, né? Não confie na sua memória, você não tem como saber quando você colocou aquilo lá. Então, já bota lá, válido até tal dia. Porque aí, quando você pegar para usar, você sabe, dei uma olha aqui, não usa para sua confeitaria, tá? Para usar para você, você sabe. Mas na sua confeitaria você não vai usar se estiver fora da validade, tá bom? Sempre etiquetado. Vou pular esse aqui só para falar sobre recongelar.
Nada, nada, nada pode ser recongelado. Isso é um prato cheio para proliferação de bactérias. Então, tirei uma massa de bolo do congelador que estava assada, bem embaladinha dentro da validade. Final do dia, não usei, volto pro congelador. Não pode. Teve proliferação de bactérias ali, você não pode recongelar, porque piora mais ainda. Então, não pode recongelar nada, nem o nosso frango da nossa casa, arroz, feijão, nada pode ser recongelado, tá, gente? Então, toma cuidado com isso. A outra coisa, como descongelar? Eu sei que tem gente aqui nessa live, eu também já fiz, e a gente faz sem saber, mas agora você já sabe. Pausa. Doces do caixote. Bolo montado pode ser congelado? Vamos falar, tá aqui atrás, ó. Vamos falar já já. Fica aí que eu vou... Como congelar o bolo, tá aí embaixo. Ah, mas ela perguntou aqui já congelar montado. Pode congelar bolo montado? Vamos falar já já sobre isso, tá bom? Como descongelar? A gente não pode, isso não é indicado, descongelar um alimento em temperatura ambiente, tá? A gente tem que sempre descongelar um alimento na geladeira, para depois que tiver na geladeira, porque na geladeira ele descongela também, ele só vai ficar gelado. E aí ele gelado já vai para fazer. Nada a gente tem que deixar em temperatura ambiente. Quanto mais quente o ambiente, maior a proliferação de bactérias. Então, descongelar sempre na geladeira. Raquel, e o buttercream? Para quem não sabe, o buttercream é uma cobertura feita de manteiga. Então, quando você bota ele na geladeira, ele continua duro igual como se estivesse no freezer, porque ele fica duro mesmo. O buttercream se descongela no micro-ondas. Você tira da geladeira e vai para o micro-ondas para poder de 5 em 5 segundos ele descongelar, tá bom? Como congelar bolo? E aí, eu tô falando do bolo já pronto, né? Já falei ali em cima. Sempre envolvido em plástico filme e etiquetado. Sempre, sempre, sempre. Não indico congelar bolo dentro de pote. Não fica tão protegido, acaba ressecando. Então, o que eu indico é para congelar bolo sempre envolvido muito bem em plástico filme e etiquetado. Como congelar recheio? E aí você tem duas formas. Ou você congela dentro de um pote bem fechado, aí tudo bem, não tem problema, não resseca nem nada, você bota para congelar. Mas a forma que eu gosto de congelar recheio, que eu acho que fica acomodado bem dentro do congelador, é já dentro do saco de confeitar. Sem cortar o bico, né? Ele inteiro, você bota o recheio ali dentro, eu fecho usando um aramezinho daquele de pão, fecho bem e congelo ele ali, que aí ele cabe nos cantinhos, né? Fica sem problema, tá? Você também pode congelar num pote bem fechado ou num pote fechado assim em cima, sem ser com a tampa, com o plástico filme em contato com o recheio. Quer falar? Como congelar buttercream? É a mesma coisa, né? Você pode congelar num pote, pode congelar num saco de confeitar também. Não tem problema nenhum, sempre bem fechadinho. Tudo que você vai congelar tem que estar bem fechadinho para você não ter problema de odor passando um por outro. Porque passa, viu, gente? Principalmente alho. Passa muito cheiro pro bolo. Aí você come um bolo com cheiro de alho, com gosto de alho. Não é legal. Pode congelar o bolo já montado. O bolo ele passa por várias etapas, né? Até ele chegar pronto. Pode congelar o bolo já decorado. Até ele ficar pronto, ele passa por várias etapas. Primeiro, vamos falar de todas as etapas do bolo. Massa crua pode ser congelada? Pode. Você pode congelar a massa crua, tá? Para você fazer o bolo depois, você vai botar na geladeira para descongelar, depois em temperatura ambiente por 5 a 10 minutos só para perder o gelo e aí você bota para assar, ele assa normalmente, mas isso não é o mundo ideal, tá? Você corre mais risco fazendo isso, botar o bolo para assar assim, descongelando a massa crua, do que se você fizer na hora, tá? Isso aí é em último caso, tá? Congelar a massa crua, mas pode. Depois da massa pronta, ela pode ser congelada, os discos? Pode, muito bem embalado, etiquetado, você pode congelar. Por quanto tempo? Depende da temperatura do seu freezer. Lembra? Você volta lá no início da live, que eu vou deixar salva, para você ver em quanto tempo essa massa pode ficar congelada. Mas até 90 dias, dependendo da temperatura do seu freezer, tá? Depois a gente monta o bolo dentro do acetato. Nessa etapa, o bolo pode ser congelado, ou seja, eu posso congelar um bolo que já está montado? Posso. Você embala também ele muito bem, todo inteirinho em plástico filme e congela. Para decorar esse bolo, você só precisa ter o cuidado de não cobrir com a cobertura o bolo congelado, porque ele vai soltar água e vai estragar toda a sua cobertura. Então, para decorar esse bolo que foi congelado, montado, você bota ele na geladeira umas 8 horas e aí depois tira da geladeira e aí pode cobrir. Não precisa deixar em temperatura ambiente. A gente cobre o bolo gelado, mas não congelado. Beleza?
Depois da etapa do montado, vem a etapa do bolo já decorado. Eu posso congelar o bolo já decorado? Não. Você não pode congelar o bolo já decorado. E aí, por quê, Raquel? Porque você corre o risco de estragar a sua decoração quando ele estiver descongelando. Então, eu não indico. Pode acontecer de dar certo, mas eu não indico você fazer isso. Congelar é só até a etapa do montado. Depois dele pronto, não dá para congelar. E depois dele pronto, vem qual etapa? A fatia. Você pode cortar em fatias, embalar uma a uma e congelar também. Para descongelar, 10 segundos no micro-ondas e seja feliz. É a melhor coisa, é muito rápido. Descongela no micro-ondas 10 segundinhos, fica maravilhoso, quentinho. Eu amo o bolo quente. E é isso, então todas as etapas do bolo você pode congelar, exceto quando ele está montado e decorado. Pode congelar a massa crua, pode congelar os discos de massa, pode congelar o bolo já montado, não pode congelar o bolo decorado e pode congelar a fatia também por até 90 dias. Alguma pergunta, Brasil? Não, meu amor, não chegou nada não. Não? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Eu vou deixar a live salva lá no IGTV, para vocês reassistirem. Quem chegou depois, pegou um pedacinho, 2 pedacinhos aí travaram, mas não tem, acho que não foi tão relevante as travas de hoje. Deu pra gente bater um papo legal aqui sobre organização. Sempre teste com você, sempre tente botar tudo adequado à sua realidade, né? Que você sabe aí quanto tempo você leva para fazer cada coisa. Isso é muito pessoal, cada pessoa tem dificuldade maior em uma coisa ou outra. Eu gosto de separar bastante tempo para decoração, que eu acho que todo mundo tem que fazer decoração com calma. Ainda mais o buttercream, que se você errar, você pode consertar. Então você pode tirar tudo e fazer de novo. Então você precisa de tempo para decorar o seu bolo. Então eu sempre deixo bastante tempo para decorar o bolo. Gosto de fazer com calma, não gosto de perrengue para fazer bolo. Isso é muito ruim para nossa cabeça, para nossa autoestima. A gente acaba fazendo um negócio que não fica legal por falta de organização. Então eu indico demais que vocês se organizem e priorizem aquilo que vocês mais precisam aí na realidade de vocês, tá bom? De toda forma, eu tô sempre aqui para responder todas as dúvidas de vocês. Na quinta-feira a gente vai ter uma live super legal falando sobre criatividade para fazer bolo e no final vai ter uma decoração de bolo. Esses dias eu falei nos stories sobre a gente mudar o nosso olhar em relação à decoração de bolo, a gente olhar tudo ao redor e ver bolo, né? O João fez isso comigo esses dias e foi ele que me deu essa ideia de falar sobre isso. Ele viu um vaso de plantas numa loja no shopping e ele falou, isso poderia ser um bolo. E aí eu comecei a pensar sobre isso, né? Que às vezes a gente fica buscando referências em outros bolos para fazer uma decoração de bolo, quando na verdade essa referência está em todos os lugares. Um vaso, uma planta, uma obra de arte, uma fruta, qualquer coisa você pode usar como uma referência e uma inspiração para virar um bolo. Então é disso que a gente vai falar na quinta-feira. Eu vou trazer um objeto que vai virar um bolo para vocês verem no final da live. A gente vai falar sobre criatividade. Não é esse bicho de 7 cabeças que vocês pensam não, tá bom? Criatividade é treinável e a gente vai treinar a criatividade aqui na quinta-feira, tá bom? Espero vocês às 7h30. Obrigada pela paciência, pelas mensagens de carinho sempre comigo. E quinta-feira a gente se vê. Beijo, tchau!